Bom, Lu, então seja muito bem-vinda e todos também sejam bem-vindos a esse encontro de hoje, que a gente acabou fazendo agora aqui meio-dia para dar certo da nossa convidada também trazer para vocês. A Lu é uma pessoa muito especial, eu mesma já fiz um processo com ela aí bem legal, na minha própria jornada, e eu senti de convidá-la para trazer hoje por aqui para ajudá-los também a tomar consciência de coisas que às vezes não tá tão no campo de visão de cada um. Então, cada um tem um processo, cada um está no momento, e é interessante a gente realmente entender isso, porque se comparar é algo muito injusto. A gente realmente tem que olhar para a nossa própria jornada de uma forma única, e isso faz muita diferença. E a Lu, ela é astróloga, ela é terapeuta sistêmica, ela tem várias formas de trabalho. Eu vou deixar ela se apresentar também um pouco mais, contar um pouco mais sobre a jornada dela, mas ela vai conseguir trazer uma visão bem interessante sobre esse lado sistêmico. Para quem não entende o que que é essa terapia sistêmica, de uma forma bem rasa, eu vou falar muito rapidamente, mas basicamente você hoje só está aqui existindo porque você teve seu pai, sua mãe, seus avós e bisavós, enfim, toda a sua carga sistêmica ancestral atrás de você. E esse campo reverbera você querendo ou não na sua vida, em energia, em mentalidade, em DNA, em etc, etc. Então isso tá com você e muitas vezes você ocupa um lugar que não é seu na sua vida. E o nosso trabalho hoje aqui é para iniciar esse processo, essa consciência e um reajuste que, na minha opinião, fez muita mudança para mim e quero trazer para vocês aqui também um pouco. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. Então seja bem-vinda, Lu. Vou passar o bastão, tô por aqui e é isso. Oi, gente. Eu peço desculpa, mas minha câmera estragou bem agora, então eu vou fazer com a câmera do computador. Mas, primeiramente, muito obrigada, Tati, pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui. Eu preparei esse material com muita alegria, assim, no meu coração, e foi um processo de cura para mim também, porque a gente tem a tendência de achar que o terapeuta já está curado, né? E, na verdade, a gente não está. Então, a gente está sempre no processo de autoaperfeiçoamento, e esse convite foi de um aperfeiçoamento muito grande. Eu acredito que a gente ainda vai completar esse aperfeiçoamento juntos aqui. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo encontro, né? Você sabe do meu caminho também, da minha jornada de reconexão com o meu trabalho. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês da Tanto Astral, né? A Tanto Astral é a minha empresa de astrologia sistêmica. Então, eu trabalho com astrologia e constelação familiar, com a integração desses conhecimentos. E nós já temos 15 anos de trabalho. E esse trabalho tem sido de uma enorme riqueza para mim, para as pessoas que já passaram por aqui. São mais de 200 alunos formados. E é muito incrível, né, ter uma empresa durante 15 anos, trabalhar de forma autônoma e manter uma empresa durante 15 anos. Então, mais do que trazer o conhecimento sistêmico para vocês, eu venho também trazendo uma proposta de reflexão sobre o empreender, né? Sobre a manutenção desse trabalho, sobre os milhões de processos que nós vivemos durante essa caminhada e que, assim, é cheio de riscos e de obstáculos que a gente tem que aprender a atravessar sem perder a felicidade e a alegria de estar nesse caminho. Isso tem tudo a ver com o que a visão sistêmica traz. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. E acho que inicialmente é isso. Meu nome é Luana Rodrigues, eu tenho 41 anos, tenho dois filhos, né? A Ana Maria tem 15 anos e o Theo tem 4 anos. E vivo e sobrevivo do meu trabalho, tá? Então, eu me sustento há 15 anos nesse trabalho. Já passei pelo CLT e já tive outras profissões também na autonomia.
Então, eu queria saber um pouquinho antes de começar a trabalhar com vocês, de vocês, né? A Tati me comentou que muitos de vocês estão saindo, estão transitando de carreira. Todos vocês vêm da CLT ou estão fazendo transição de de um serviço para outro, de um produto para outro? Como é que é isso? E qual a média de idade de vocês? Eu queria saber. Então, quem puder, a Tati falou que tem de tudo. Quem puder contar um pouquinho disso para mim no chat, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês é que durante a aula vão vir vários insights, vão vir várias dúvidas, várias perguntas. Então, eu queria que a gente usasse o chat e que a Tati, se possível, desse uma olhadinha e fosse, talvez selecionando ou apontando perguntas importantes ou coisas importantes para a gente ir desenvolvendo no processo. Posso contar com você, Tati? Pode? Sim, sim. Pode. Então, pessoal, quem quiser, quem puder, né, para a gente se conhecer, já começar aqui no chat, contar para mim a idade de vocês e se vocês estão em transição de carreira da CLT ou de outro produto, só para eu dar uma olhadinha, para eu ir acompanhando com vocês e trazendo informações de acordo com quem vocês são, tá bom? Agradeço muito. Essa interação é muito importante para que eu possa trazer informações que atendam às necessidades de vocês aí durante esse processo, tá? Então, eu vou fazer um share. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até aqui do meu trabalho ou da apresentação? Não? Posso continuar, então? Tá bom. Então, vamos lá, gente. Vou fazer um share aqui. Me digam se vocês estão vendo. Então, né? Bom, a proposta da Tati era trazer para vocês uma consciência do trabalho com leveza, com amor pelo que a gente faz. Então, eu preparei essa aula pensando muito sobre a ressignificação da nossa percepção do trabalho, tá? Só um minutinho para eu ajustar aqui o material. Trabalhando. Vocês estão vendo? Sim. Que eu estou dando uma olhada aqui. 35 anos, 26, 27. Todo mundo aí já passou pelo retorno de Saturno, ainda vai passar. Deus. Ok? Bom, então vamos lá. Para começar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o trabalho no âmbito do que a gente aprendeu com os nossos pais, né? E com o que era possível até então. Até pouco tempo atrás, a CLT era o único caminho, né? Então, o empreendimento é uma coisa muito nova na nossa vida no sentido social. Poucas pessoas empreendiam. Então, entrar no trabalho, ter um trabalho, com renda, com direitos, com uma hierarquia já estabelecida, com uma estrutura já definida, era uma coisa natural, sem a menor reflexão. A gente ia para esse caminho, inclusive ia para a faculdade pensando nesse caminho. Então, não havia nenhuma discussão no sentido de familiar, de pensar num outro caminho. Igual eu vejo, por exemplo, ainda hoje, filha com 15 anos aí, ela pensa na faculdade que vai dar dinheiro.
Então, a gente ainda pensa num trabalho, numa profissão, como um lugar que nos dá estabilidade, nos dá segurança, nos dá a possibilidade de sobreviver, não é isso? Então, a ideia da gente começar a trabalhar com empreendedorismo, começar a trabalhar de uma forma autônoma, é uma coisa muito nova e uma coisa que gera, querendo ou não, uma ruptura com algo muito básico à nossa sobrevivência, que é o fato da gente pertencer. É uma necessidade básica nossa do ser, o pertencimento, né? E a gente começa esse processo de pertencimento lá dentro de casa com os nossos pais. Então, ir trabalhar ainda é um processo, estamos mudando, mas ainda é um processo não reflexivo da razão. A gente só vai trabalhar ainda hoje por obrigação, não é isso? Tem que trabalhar, né? Temos que sobreviver, tem que ganhar dinheiro. E por isso a motivação na qual a gente vai para o trabalho nem sempre é a motivação que nos leva ao êxito, que nos leva ao sucesso, tá? Então, é preciso que a gente compreenda que tanto na CLT quanto no empreendimento, que são caminhos de trabalho, existem ganhos e perdas. Então, nós vamos ter ganhos e nós vamos ter perdas nas duas opções, né? A gente tem uma falsa ideia de segurança na CLT. É verdade ou é mentira? Conta para mim, né? Então, um dos grandes medos que nós temos quando nós vamos para o empreendimento é o fato da gente lidar com a insegurança financeira, né? A instabilidade. Porém, se nós formos pensar bem profundamente, essa garantia não é dada pela vida. Quem nos garante que a vida é segura, que não tem riscos, que ela é estável? Né? Então, muitas vezes nós atribuímos à CLT uma ideia de que nós vamos estar seguros, que nós vamos ter garantias, que nós vamos ter uma rotina, uma estrutura definida, uma hierarquia estabelecida, menos carga mental. Isso realmente acontece até certo. Todo mundo se interessa em sair disso e desenvolver uma conexão com algo mais. Normalmente, quem caminha para o empreendimento percebe dentro dessa estrutura um vazio, uma falta, né? Desejo por algo mais. Ou se vê triste, ou se vê limitado, ou se vê dependente, ou se vê sem felicidade, sem graça, sem propósito, sem sentido, né? Ou se vê explorado. Não é por aí? Então, grande parte de nós começa um processo, grande parte de nós que estamos aqui, sim, eu espero que esteja em ressonância, se não tivesse, ele fala, Tati, estamos caminhando para o empreendimento. E para empreender, a gente precisa entender que o empreendimento só é possível porque nós estamos começando um contato com os nossos dons, com os nossos talentos, né? E para isso, para empreender, com certeza, grande parte de vocês entrou em contato primeiro com o trabalho.
que é esse trabalho? É uma relação com o servir, que pode ter vindo da CLT, como pode ter vindo do trabalho duro da sua ancestralidade. Porque muitas pessoas já nascem num berço onde é possível fazer o que se gosta, né? Outras pessoas, para entrar em contato com seus dons ou para entrar em contato com o amor no trabalho, precisam ainda construir essa conexão com o trabalho que inicialmente parte de um lugar de obrigação. Não é isso? Então, às vezes, para a gente transitar de carreira, a gente vai desenvolver um processo de trabalhar com o que a gente não gosta, né? Ou a gente vai olhar para os nossos pais e ver que os nossos pais trabalharam muito para que a gente pudesse fazer o que a gente gosta, tá? Então, nesse contexto, é importante a gente entender uma coisa que chama ordem, que é a segunda lei sistêmica, que é a lei da hierarquia. Na lei da hierarquia, trabalho, ele vem antes da profissão. Quer dizer que muitas vezes nós precisamos servir para depois entender os nossos dons e para depois entender as nossas habilidades e para depois promover aí uma carreira, uma profissão. Até aqui tudo bem? Dúvidas? Tô vendo que o pessoal está no chat se apresentando. Tá bom. E aí, nesse processo de trabalhar, a gente vai descobrindo que o trabalho, ele tem a ver com a dedicação e o amor à vida. Que é por meio do trabalho que a vida pode seguir adiante. Então, é por meio do trabalho que a gente pode realizar coisas, que é por meio do trabalho que a gente pode ter uma família, que é por meio do trabalho que a gente pode estudar, que é por meio do trabalho que a gente pode construir uma carreira, que é por meio do trabalho que a gente pode viver plenamente. Começa-se um processo que nem todo mundo chega, que nós não paramos para pensar, né? Pensar é uma coisa de adulto. Crianças não pensam, né? Muita gente vai trabalhar sem pensar o porquê trabalha. Quando a gente começa a refletir, entender que o trabalho nos disponibiliza todas essas coisas, a gente entende que para trabalhar, nós precisamos estar em harmonia com a vida, né? E o que é essa vida? O que é essa harmonia com a vida? É estar em harmonia com aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Que a vida vem através deles. Então, antes de trabalhar e sustentar a vida, é preciso que a gente consiga tomar essa vida. E muita gente fala sobre tomar, mas pouca gente entende o que é tomar. Vocês sabem o que é tomar? Não se preocupe. Qual seria a ordem sistêmica do trabalho? Não se preocupe, André, eu vou voltar aí, tá? Então, assim, a vida vem através dos pais. E aí, o que que é tomar a vida, gente?
Tomar a vida significa se alegrar com ela. Isso significa que a felicidade, ela exala de nós, da nossa presença, assim como ela também exala da nossa interação com o outro e com as experiências que nos são trazidas. E aí tem um ponto muito importante que poucas pessoas param para observar. Por que é que as pessoas não têm sucesso no trabalho? O que vocês acham? O que vocês acham? Me conta. Pode falar, Camila, está a fim de falar, pode falar. Porque Não tô talvez não te... sejam merecedores? Não. Quem mais? Ninguém? Porque antes do sucesso é preciso gostar, estar feliz com o que se faz. E aí, a gente tem uma mania de querer fazer só o que a gente gosta e de não estar feliz com a vida como é, com as tarefas que se tem, com a rotina que se tem. Na verdade, com os pais que se tem. Então, antes do sucesso, antes do êxito, é preciso se alegrar com a vida. Desejar retribuir a vida através do trabalho. Então, a primeira reflexão que eu trago para vocês é: vocês estão trabalhando por obrigação ou porque vocês estão se dedicando à vida? Vocês estão retribuindo a bênção que a vida trouxe para vocês. E aí, nós vamos lembrar que ficar infeliz, ficar pobre e doente é fácil. Porque ficar infeliz, pobre e doente, muitas vezes mantém a gente ligado à nossa história, ao nosso passado, mas mais do que isso, pune os nossos pais por aquilo que nós achamos que nós não recebemos. Então, quando a gente está infeliz, quando a gente vive uma situação de pobreza, quando a gente está doente, a gente ainda está esperando que os nossos pais nos deem mais, que a vida nos dê mais. Então, a gente acredita que eles estão em dívida conosco, assim como a vida está em dívida conosco. E aí a nossa relação com o trabalho não flui. Aqui, tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Eu não estou olhando o chat, então quem quiser fazer pergunta ou interagir ou perguntar, pode ligar o áudio, tá? Quando a gente é criança, a gente entende muito pouco da vida, da complexidade da vida, né? E o nosso amor
incondicional aos nossos pais e o nosso desejo de ser visto, de ser aprovado, de ser aceito, de ser acolhido, é totalmente direcionado para os nossos pais. E para que a gente tenha firmeza na vida e vá, caminhe com suporte, com força, vá para o trabalho com alegria, com felicidade, a gente precisa se sentir bem-vindo na vida. A gente precisa sentir que os nossos pais se alegram com a nossa existência. Mas nem sempre as coisas são assim, né? Muitos de nós chegamos na vida com os nossos pais com conflitos, com problemas, com doenças, com preocupações, com dores, com perdas, com faltas, não é? Só que quando a gente é criança, a gente olha para esses pais incapazes, por conta da nossa cognição, de entender a complexidade que eles estavam vivendo quando a gente chegou. E por isso, só o que a gente entende é: os nossos pais não estavam felizes com a nossa chegada. Eles nos rejeitaram, nos abandonaram, nos desampararam, não sorriam quando eu estava ali. Apesar de eu me esforçar muito, eles não ficavam felizes comigo. Então, a culpa é minha. Melhor eu desistir da vida. Trabalhar, então, melhor não. E aí começam as nossas resistências em relação ao trabalho. A gente sente muito sono, né? Ou a gente vai trabalhar reclamando, se sentindo obrigado, chateado, vive triste, ou fica muito doente. Não é por aí? Ou se esforça e não ganha nada. Então a gente começa a se relacionar com o trabalho da mesma forma que a gente, quando criança, se relacionava com os nossos pais, na tentativa de ser visto, aprovado, conhecido, na tentativa de que eles dissessem para nós o quanto eles estavam alegres pela nossa existência. Só que quando a gente cresce, e quem já tem filho aqui sabe, tem uma grande complexidade na vida. A alegria nem sempre vem só a alegria. Sempre a gente está só feliz. Eu me lembro quando eu tive o Theo, há 4 anos atrás, e eu estava muito feliz com a chegada dele. Só que ao mesmo tempo que eu estava muito feliz com a chegada dele, eu estava sem dinheiro, o pai dele tinha me desamparado, meu irmão estava em coma, próximo da morte, e eu tive um parto de 60 horas. Vocês acham que era possível sorrir para o meu filho? Vocês acham que era fácil para mim dar mamar para o meu filho enquanto o meu irmão estava sendo enterrado? Isso quer dizer que eu não me alegro com a existência dele? Então, quando a gente fica adulto, a gente ganha uma oportunidade que quando criança a gente não tem, que é de novo abrir o nosso coração para os nossos pais. Ver que o fato da gente existir, da gente estar aqui, da gente receber a vida através deles, foi o suficiente. É o suficiente para a gente se alegrar com ele.
Só quando a gente se alegra com a vida e com o que a gente recebeu desses pais, é possível que a gente entenda que nós ganhamos algo de graça com ela. O que é esse algo de graça? O que que a gente ganha de graça da vida, gente? Nossos dons. Cada um de nós vem com um dom, ou com alguns dons. Essa é a nossa singularidade. Só que esses dons, eles só podem se mostrar, se revelar, quando nós estamos reconciliados com os nossos pais. Porque é através deles que a vida chega até nós. Então, primeiro, a felicidade, que vem quando eu reconheço que tudo que eu recebi dos meus pais foi suficiente para que eu tivesse aqui agora. Por mais que a gente ache que meu pai podia ter me dado mais carinho, podia ter me dado mais atenção, minha mãe podia ter me dado mais colo, podia ter me apoiado mais, podia. Não importa. O que importa é que hoje você está aqui. E que tudo que você não ganhou, não recebeu, você pode construir para você. Mentira? Hum? Só que depende do adulto que mora em nós tomar responsabilidade sobre isso. Depende do adulto parar de cobrar e exigir dos pais ou da vida mais do que já está. Depende do adulto dizer: eu tenho o suficiente. Quem eu sou é valoroso o suficiente para seguir, né? E aí, como vocês estão se sentindo até aqui? Pergunta? E Olha, aí, quando a gente chega nesse. desculpa, Diga quem não, é. mas é a Maila. Mas cada palavra está sendo assim transformadora, de verdade. Pelo menos para mim está fazendo muito sentido. Que legal, Mário, eu fico muito feliz. Obrigada pela resposta. Quando a gente se abre para a vida, para receber esses pais dentro do nosso coração, e quando a gente se abre para a vida para receber os nossos dons, os nossos talentos, chega o essencial para que a vida se faça e se sustente. Então a gente para de pensar que é o trabalho, que é o meu chefe, que é aquele emprego que vai me sustentar, né? Tem tanta gente que morre de medo de perder o emprego, né? Eu perder esse emprego, eu vou morrer, vou me sustentar. Isso é falta de conexão com os dons. Porque quando você sabe quem você é, o trabalho é uma consequência. Porque agora, depois que você toma os seus dons, que você entende que você tem um dom, que você tem algo a oferecer para a vida e você se disponibiliza a oferecer, você entra num segundo processo, que é o processo de servir a vida. Porque o talento, ele é uma bênção
que vem da vida para você através dos seus antepassados e dos seus pais. Talento é muito diferente das habilidades. Vocês sabem disso? Não? Há uma diferença enorme entre o talento e as habilidades. As habilidades a gente constrói a partir dos nossos talentos. Nossos talentos são natos, sem esforço. A gente recebe e se dá a eles de graça. Você pode ter o talento de ouvir. Você pode ter o talento de falar. Você pode ter o talento de ver. Tem pessoas que veem as outras. Esse é um talento que eu tenho. E eu só descobri isso no meu trabalho. Uma aluna disse para mim, professora, todas as vezes que eu estou na sua presença, eu me sinto vista. Isso é um talento. É aquilo que você faz sem esforço. É aquilo que você faz de forma natural. É aquilo que você se alegra ao fazer. É aquilo que alegra os demais quando você faz. Isso é de graça. Você toma da vida de graça. Você deseja dar de graça. Isso não quer dizer que vocês não vão cobrar dele. Entende? Mas vocês fariam de graça. O trabalho vem quando você coloca a serviço os seus talentos. Quando você oferece seus talentos às tarefas do dia a dia. E ao oferecer os seus talentos às tarefas, você entra num processo de serviço. Servir a vida. Servir a vida significa uma postura. Eu entendo que a vida me deu algo de maravilhoso. E eu vou contar uma coisa aqui para vocês que um amigo meu, há pouco tempo atrás, sacou. Ele disse para mim, ele tem talento com as cartas, mas ele tem um estado de rejeição e recusa profundo com isso. E ele tem uma conexão muito grande com a espiritualidade, com a ancestralidade dele. E um dia ele escutou da ancestralidade. Você está desperdiçando talento que eu te dei. Por isso, a partir do momento que você tem um talento, um dom, que você reconhece o valor desse talento, você coloca ele a serviço. E ao colocar a serviço, ele passa a trabalhar para a vida. O propósito do trabalho não é um propósito completamente maluco, essa missão, esse negócio de missão, de propósito, como se fosse uma coisa que você faz. Não é maluco, gente. O propósito é servir a vida. Servir a vida é dar condições para que ela se realize através de você, para que ela se alegre através de você, para que você produza e viva experiências através dela. Certo? E daí vem a rotina. Por que rotina? Por que a gente às vezes tem tanta raiva da rotina? Alguém aqui com raiva da rotina? Alguém aqui com dificuldade com a rotina?
Alguém aqui com sobrecarga na rotina? Ninguém? Maravilha. A rotina está ligada à relação com a nossa mãe. A partir do momento que nós estamos reconciliados com a nossa mãe, nós podemos ordenar e nos submeter à ordem. Porque a rotina, ela nos dá a condição, o amparo, a segurança para que a gente descubra quem a gente é, quais talentos nós temos. E uma rotina, ela não precisa ser caótica, com uma lista gigante de tarefas. Inclusive, as tarefas estão ligadas à nossa relação com o pai, ou à própria relação da mãe com o pai. Às vezes, a mãe era o chefão da casa, e aí você criou uma rotina que você não consegue sustentar, porque você ainda está tentando receber amor da mãe. Quando a gente não recebe o amor, esse olhar da mãe, ou do pai, essa aprovação desses dois, a gente não se desconecta dos hábitos e padrões comportamentais, emocionais e mentais que nos conectam com isso. Porque repetir é se manter ligado. Nós só podemos fazer o nosso processo singular quando nós nos entendemos separados desses pais. São nossos pais? São nossos pais. Devemos honrar esses pais? Devemos honrar esses pais. Mas para honrar esses pais, nós devemos ir para a nossa vida. Ah, mas meu pai e minha mãe não fizeram dinheiro. E aí hoje você está ganhando dinheiro. Será que você vai conseguir manter essa grana? Ou a força da culpa vai fazer você começar a se sabotar? Porque muitas vezes a gente começa a se sabotar para se alinhar de novo a esses pais, para se conectar a eles, para poder se manter junto deles. Porque a gente não confia no amor que fluiu deles para nós. A gente não confia que mesmo os nossos pais, querendo que a gente vá para a medicina e não para a música, eles querem que a gente seja feliz. Que nós sejamos felizes. Que mesmo eles dizendo que isso que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai fazer não vai dar dinheiro, para além do que eles falam, para além do que eles sentem, para além do que eles pensam, o grande desejo, o desejo da alma deles é que vocês evoluam. Sejam felizes, saudáveis e tenham sucesso. Certo? E aí, para que a gente tenha sucesso, é importante a gente entender a ordem. Para que o trabalho seja leve e fluido, é preciso ordem. Para ter ordem, é preciso que a gente conheça as 3 leis sistêmicas atuando no nosso dia a dia. A primeira lei é o que é essencial, o que é necessário, o que é primordial. Nosso dia a dia, vamos parar para pensar nós todos que estamos aqui. O que é essencial, primordial, necessário
para que a gente continue a crescer. Todo mundo aqui sabe quais são as necessidades básicas? Já pararam para observar que quando a gente nasce lá dos nossos pais, e muitas vezes o fluxo do amor entre nós e os nossos pais é interrompido? O que é interrompido? Esses pais não estão disponíveis para a gente, né? Então a gente chama e a gente não é atendido. A gente chora, a gente não é atendido. A gente sente fome e não é atendido. Isso acontece de monte conosco, não é verdade? Alguém quer falar algo? Não? Então, quando essas necessidades não são atendidas desde o início da vida, muitos de nós fazemos o quê? Faz para sobreviver. E não podemos atender as nossas necessidades sozinhos. Nós passamos a atrofiar as nossas necessidades. Então, tem muita gente que não come, que não dorme, né? Que passa por cima das necessidades básicas de descanso. Vai trabalhar, parece que oferece a vida pelo trabalho. Não é não? Não sabe parar, não dá limite, né? Não sabe ir até o suficiente, não sabe nem reconhecer quando é suficiente, né? Foi assim que a gente começou lá com os nossos pais. Ah, se eu não tiver fome, pelo menos ele vai me amar. Se eu não chorar, aí eu vou ser amado. Se eu não reclamar, aí eu vou ser amado. E aí vem os bonzinhos, né? E aí a gente vai incluindo todas as demandas de fora e excluindo todas as nossas próprias demandas. Pertencimento. Quando você exclui as suas necessidades básicas, o que vai acontecer com vocês no trabalho? Doença, fracasso, pobreza. Começar, o que é básico, o que é essencial para que você se mantenha forte e possa crescer. E possa ir para o fundamental. Porque existe uma diferença enorme entre o que é essencial e o que é fundamental. Tem muita gente que quer ir trabalhar, mas não tomou nem um café da manhã. Bebe água, a cabeça começa a ficar confusa e não sabe nem por quê. Sabia que falta de água desidrata e faz a sua cabeça parar de pensar? Já é um ponto. Segundo ponto é a ordem. O que vem primeiro? Você ou é o trabalho? Os seus filhos ou é o trabalho? E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, é quanto? Quanto eu dou? Quanto eu tomo? Quanto o outro consegue sustentar? Quanto eu sustento hoje? E aquelas filas, aquelas listas quilométricas que você faz? Será que você está consciente do quanto você precisa dar hoje? Muita gente acha que trabalhar é esforço, é dedicação, é suor. Ontem eu estava assistindo
aquela série do Gordon Ramsay sobre empreendimento. Quem já viu? Série muito baseada no esforço. Tem que ralar para você conseguir. A Max, gente, a Max tem tudo sobre o Gordon. É um negócio de empreendimento lá. Então, assim, é sempre na base da competição, quem é o melhor, quem faz mais, papai, por isso ganha. Aí eu te pergunto, aquela pessoa que ganha, aquela pessoa que não ganhou, será quem que vai ter sucesso? Quem que vai ter sucesso? O que que é sucesso, afinal? Né? A gente tem que pensar nisso tudo também. E aí, eu tenho para te contar que as pessoas bem-sucedidas, elas não tiram o olho do essencial. Você pesquisar as pessoas bem-sucedidas que mantêm a sua carreira, que têm uma carreira de sucesso, elas não tiram os olhos, que é essencial. Elas podem trabalhar no fundamental também. Pode. Olhar no fundamental, sem olhar para o essencial. Então, eu tô falando isso para vocês porque às vezes vocês estão assim, ó. Amanhã vocês acordam, putz, tem que postar no Stories, tem que fazer um feed, tem que ligar para fulano, tem que arrumar meu site, tem que escrever um texto, tem que não sei o quê. Nananana. E você não pensou se você comeu, se você descansou, dormiu bem, se você está segura no seu ambiente, se você está emocionalmente ok. E aí, nos dias em que você não consegue cumprir essa agenda, pode até ser fundamental, mas que você não consegue cumprir essa agenda, aí a culpa, aí o chicotinho da punição, né? E ninguém para pensar no porquê que tem dias que acorda triste, no porquê que tem dias que acorda cansada, no porquê que tem dias que acorda precisando de algo. Porque as necessidades anteriores foram excluídas. Ok? Primeiro o fisiológico, depois a segurança, depois as relações, depois a estima, depois a realização. A ordem é essencial. Ok? E aí nós vamos falar de uma coisa que quando a gente vai trabalhar nessa área, que é uma coisa maluca, e que a gente entra em contato com milhões de habilidades e coisas que a gente tem que fazer, gestão que a gente tem que construir, blá, blá, habilidades que a gente tem que ter, que é tudo muito novo, etc. A gente não para pensar e que é primordial, tempo e dinheiro. É o amor da mãe. Se você gere mal o tempo, você tem uma dificuldade no relacionamento com a sua mãe. Pode ser apressado, ou você pode ser lento demais. Você pode perder muito tempo, dispersar tempo, né? Você pode, ao fazer tudo isso, dizer para sua mãe: olha, a vida que você me deu, não me importa. Quem desperdiça esse tempo, essa vida, esse agora, está dizendo para a própria mãe:
A vida que você me deu não vale a pena. Certo? O dinheiro tem relação com o nosso pai. E muitas vezes o nosso problema não está em fazer dinheiro, nem em manter dinheiro. Nosso problema está em usufruir do dinheiro. Dinheiro gerar em experiências, em prazer, em êxtase, em alegria, em tempo de qualidade, em um futuro leve, não é não? Estava lendo um livro e eu vou dar a dica para vocês, chama O Dinheiro é Feliz? Deixa eu só pegar aqui para vocês o nome. Dinheiro Feliz, do Ken Honda. Quem conhece? Alguém? Chefe de cozinha, exatamente. Esse livro, ele mudou a minha perspectiva, porque eu tinha uma rejeição muito grande em relação a economizar dinheiro. Não porque eu achava que economizar dinheiro era ruim, mas porque eu não gostava da premissa de economizar dinheiro para não passar dificuldade. Porque eu não acreditava na ideia de que a vida me colocou no mundo para eu me proteger dela mesma. Eu confio. Então, eu não acredito que vai faltar. Vocês acreditam que vai faltar? Eu sei que eu tenho talentos, que a vida me deu o suficiente para produzir e fazer o meu sustento e a manutenção da vida. Não faz sentido eu acreditar na falta. Ou faz? Então, não faz sentido eu economizar dinheiro pensando que vai faltar. É incoerente, não é? Então, de fato, quando eu li, ele fala sobre economizar dinheiro para, no futuro, viver experiências felizes, alegres, promover momentos de qualidade, ter mais tempo. Percebe como se alinha com o que eu acredito? E como isso transmuta a minha ação em relação a economizar. E aí, o mais legal disso tudo é que muitas vezes a nossa percepção, ela comanda a maneira que a gente vai se comportar. Existe uma motivação oculta em todas as nossas ações. Ou a maneira que a gente sente, que gera a maneira que a gente pensa e que naturalmente gera a maneira que a gente se comporta. A grande questão é que a gente não para refletir sobre o que nos motiva e nem de onde veio essa motivação. Porque muitas vezes as motivações dos nossos comportamentos são aderidas sem a nossa reflexão, simplesmente por repetição. Porque os nossos pais pensavam assim, nossas mães pensavam assim, e naturalmente, quando a gente é criança, a gente toma isso. E assim também a gente vai para o trabalho, vai para as relações. Então, a partir do momento que a gente para pensar como a gente se comporta, o que está por trás do nosso comportamento e de onde veio essa motivação, a gente tem a chance de transformar a motivação e, naturalmente, transformar a maneira que a gente age.
certo? E aí, por último, eu quero falar para vocês que existe uma mudança completa e total na perspectiva de sucesso, quando a gente entende que sucesso não é sobre aonde a gente quer chegar, mas é sobre o estado de bem-aventurança e graça que promove êxito na nossa vida. Qualquer coisa que a gente vai fazer. Porque eu não sei se vocês já pararam para observar uma mãe que faz comida emburrada e outra mãe que faz comida feliz. Isso é o que você faz, tá? Certo? Então é isso, meu povo. Por hoje eu entreguei o que eu gostaria de entregar. Quero abrir para vocês para a gente pensar sobre isso. E se vocês quiserem, a gente pode aí fazer uma dinâmica para ver como a gente está se relacionando com o trabalho, com a vida e com os nossos pais. Primeiro, eu queria abrir para vocês fazerem perguntas ou darem feedbacks, insights aí que vieram para vocês, que isso é muito importante para mim também, eu acho que para a Tati também. Gostou, Tati? Adorei, adorei. Acho que vieram vários insights também importantes, algumas reflexões, né, sobre, enfim, sobre esse processo. Queria saber das meninas, dos meninos também, o que que acharam? Pode falar, André. É, foi muito boa, muito obrigado. Muita coisa veio boa aqui também para mim. Teve uma frase que eu fiquei com ela pensando durante, que foi: a infelicidade, a pobreza e a doença são sinais de espera ou lealdade. Eu tentei ficar entendendo ela conforme você também estava explicando, mas eu queria entender mais o que seria essa espera e lealdade, porque essas duas palavras, para mim, elas são positivamente, sabe? Como algo bom. E aqui parece que você quis colocar elas de maneira negativa, não negativa, mas assim, reforçar elas para algum lado que eu queria entender um pouco melhor. Tá? A espera é quando a gente fica infeliz, quando a gente fica doente, quando a gente fica sem grana. Isso pode ser um movimento de punição para com esses pais, no sentido de vocês não me deram o suficiente, então eu espero aquilo que vocês ainda não me deram. Pode ser um apoio, uma aprovação, um reconhecimento. Cada pessoa tem a sua espera. E lealdade pode ser eu ainda. Então, assim, minha família foi toda pobre, tá? É muito difícil sustentar a felicidade quando há muita infelicidade na história. Isso é lealdade, tá? Então, quando a gente é feliz e os nossos pais não são, a nossa tendência é sentir muita culpa. Naturalmente, a culpa, quanto mais dependência eu tenho dessa relação, mais eu vou sabotar essa felicidade, tá? Ou essa riqueza, ou essa saúde. É muito doente, vamos supor. Então, a saúde, para mim, pode ser uma questão, entendeu? Então, essas são sabotagens que fazem com que eu volte a sentir unida. E quanto mais dependente eu sou dessa relação, mais a tendência à culpa vai ser. Quanto mais autonomia eu tenho desse relacionamento, significa consigo sustentar, estou separada, já avancei um pouco, já sou adulta, mais a culpa promove o avanço. Porque a culpa, ela vem para que a gente ganhe autonomia, que a gente entenda que a gente cresceu, para que a gente entenda e tome a vida. Então, ó, eu tomei, tudo que vocês me deram foi suficiente, daqui para frente eu sigo em frente, entendeu? Mas seguir em frente também exige que a gente entenda que eles vão ficar limitados. Eles não vão conosco.
Entendeu? Mais alguma pergunta? Carol, pode falar. Ui. Muito do que você falou, assim, como eu sou mãe, né? Então me traz as duas visões, tanto em relação com a Sim, minha mãe, quanto como é que eu posso ser para o meu filho. sim. Então, a minha pergunta, acho que são duas perguntas em uma, assim, mas como é que a gente faz o melhor caminho para quebrar esse padrão, tanto para não repetir na nossa vida o que a gente viu dos nossos antepassados, e eu digo, a minha relação com o trabalho, quanto para não passar isso para o meu filho, para que ele não precise fazer nada para quebrar e eu consiga quebrar antes de chegar até ele, de influenciar, ou enfim, de alguma forma interferir na vida dele. A resposta que eu vou te dar é muito simples. Em primeiro lugar, concorde. Se você não aceitar o padrão, você vai ficar presa aí. Quanto mais recusa você tiver, quanto mais rejeição você tiver de um padrão, mais presa você vai ficar aí. Então, o primeiro movimento de libertação é concordância. Seus pais não são iguais a você. As condições que eles tiveram não foram as mesmas. Eles deram tudo o que eles puderam a partir do que eles podiam. Entendeu? Concorde. É o primeiro trabalho. E é muito difícil concordar. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, primeiro, observe as suas resistências, as suas rejeições, as suas recusas em você mesmo. E aceite elas. Dê lugar para elas. Entenda que elas fazem parte da sua história. Elas foram necessárias até aqui. E para você soltar, você precisa fazer as pazes com elas. Ok? Ok. Quem mais? Iris, Camila, Bianca. Carol, imagina, cara. Uma alegria. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Algum Eu tenho uma insight? pergunta. Quem é eu? Eu, Bianca, Oi, Bianca. Tá, pode falar. eu gostaria de saber como que a gente consegue, cara, ultrapassar esse sentimento de querer algo que os nossos pais não podem dar. Porque, por exemplo, eu tenho esse padrão de ir choramingar para minha mãe quando tá algo muito difícil na minha vida. E eu já sei que ela não tem essa, que não é da personalidade dela ter esse posicionamento de, ai, filha, vai ficar tudo bem. Ela é mais assim, se vira. E isso sempre me machucou muito. E tudo isso que você falou a aula inteira, de você acaba levando isso pro profissional e vai bloqueando várias partes assim da vida, eu sinto que é um padrão que eu carrego. E assim, eu gostaria muito de saber assim, como eu posso ir trabalhando em mim essa transformação de não ter esse gatilho de querer ligar para a mãe e choramingar e levar sapatada e ficar com esse ódio da minha mãe de cara, nunca me ajuda, nunca tá aí para mim, enfim. Você não tem ódio da sua mãe. Você tem ódio da sua criança, que aprendeu a amar desse jeito. Desse jeito que a sua mãe te deu amor. Então, é desse jeito ainda que você aprendeu a receber. Toda vez que você fizer, se acolhe. Acolha a sua criança. Todas as vezes que ela sentir essa necessidade de ir até essa mãe, receber dessa forma, abrace ela. Aceite ela, como ela é. Foi o jeito que ela aprendeu a amar. E para ela desaprender e aprender outra coisa, é preciso um caminho que você, adulta, agora, pode começar a trilhar. Então, você pode começar se acolhendo nas vezes que você fizer isso e começar se dando outro tipo de nutriente quando você sentir essa necessidade.
E aos poucos você ir trocando a maneira dela desenvolver essas necessidades. Percebe? É você adulta com a sua criança. Inclusive, essa aqui é a minha. Tenha uma criança de vocês em casa. Busque uma boneca, uma âncora, alguma coisa que possa fazer com que vocês se conectem com vocês na infância. Porque muito do que a gente faz ainda hoje está relacionada a essa criança. Então, vocês precisam criar uma relação com essa criança, para que o adulto possa surgir, para que vocês possam descobrir esse adulto e descobrir as necessidades dessa criança que não foram atendidas ou que foram atendidas de maneira dolorida, saca? Para que vocês possam ajudar essa criança a construir algo novo, tá? Então, em primeiro lugar, desenvolva um amor, uma aceitação com a sua criança. Pare de se punir quando essa criança buscar amor através da dor, tá? Esse é um primeiro passo. Não se puna. Quando você vier com um chicotinho, você diz, você fez o melhor que você pôde. E eu tô aqui para você agora. Dói, né? Quando a gente faz isso. Vamos descobrir um outro jeito? Começa a dialogar com a sua criança, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Tati, a gente já passou do horário? Tchau, Ana. Acho que dá Maria, para a gente ter Maria, mais uns 10 minutinhos para terminar de tirar as dúvidas, que tem a Mavi, tem a Ana Bia, e aí a gente finaliza. Está ótimo, certinho então. bora que bora. Oi, então, Bora, Maria. sem a telecâmera. Você falou um pouco. Meninas, só um segundo. Filha, tá, a minha filha tá me solicitando. O que foi? Desculpa. Pode falar, Maria ou Ana que tá falando agora? Oi, é a Mavi. Então, você falou um pouco sobre o dinheiro, sobre a culpa de quando você tem dinheiro, Hum? você olha para os pais, ou porque eles te deram dinheiro, ou então porque você acabou desenvolvendo mais sucesso financeiro. Sempre entendi muito na teoria essa coisa de dizer, não, não é minha culpa, eu sou merecedora disso. Mas na prática sempre ficou aquele sentimento. Eu queria te perguntar se você sabe exercícios mais práticos do que simples, no que não só a fala, porque eu me repeti isso por tantos anos e mesmo assim esse sentimento continuou, sabe? Ótimo. Maria, para você lidar com a culpa, você precisa desenvolver autonomia, né? E para desenvolver, como a gente desenvolve autonomia? Começando a discernir a gente dos nossos pais, né? Então, distinguir a forma que a gente pensa, distinguir a forma que a gente sente, distinguir a forma que a gente se comporta. Então, desse comportamento, desse pensamento, desse sentimento é meu ou é da minha mãe? Esse é um ponto muito importante. Porque, às vezes, nós sentimos culpa pessoal, que tem a ver com a minha dinâmica com meu pai, com a minha dinâmica com a minha mãe. Às vezes, nós sentimos uma culpa ancestral. E quer dizer que tem uma dinâmica que já vem de gerações e gerações antes mesmo de mim. Então, por exemplo, se todas as mulheres da família não trabalharem, todas, chega a minha vez de trabalhar, pesado, né? Então, pesado por quê? Porque me diferencia demais dessa história, né? E aí eu sofro aquela necessidade básica lá da sobrevivência de pertencer. Então, na hora que eu vou trabalhar, eu me sinto completamente sozinha e à mercê e em ameaça, porque quando eu não pertenço,
eu fico vulnerável e sinto que eu vou morrer. Então, é preciso avaliar na questão da sua culpa. Se você não consegue carregar ela de maneira pessoal, se ela é muito pesada, ela tem um contexto muito mais forte, se essa culpa não carrega uma questão ancestral. E aí é preciso constelar, tá? Ok, obrigada. Gina, eu te respondi ou ainda tá com dúvida? Não, não, você me respondeu, sim. Obrigada. Imagina. Oi, Ana. Oi, rapidinho. Eu, pensando no meu caso, eu tenho uma mãe que nunca trabalhou e um pai que carreirista e de sucesso. Então, eu tive as minhas duas avós sempre trabalharam muito, mas eu sinto que elas não conseguiram achar o trabalho ideal delas, assim. Então, agora eu tô rodando meu projeto, tá dando certo. E eu queria perguntar em relação à economia de dinheiro. Eu sinto que eu ainda tenho muito. Eu tenho a caixinha de tudo que eu tô recebendo. E eu queria saber se investimento é um tipo de economia na sua visão, ou se ele acaba rodando dinheiro. O que que eu deveria fazer com o dinheiro que acaba chegando, sabe? Nesse momento. Primeira coisa, eu sinto que você está perdida nas prioridades, assim. É como se Uhum, ainda estivesse confusa, dançando sobre as questões. Então, é importante você olhar essa separação entre as mulheres, ou a mãe e o pai, se existe uma dificuldade, por exemplo, de tomar o pai, porque a mãe é diferente. uhum. Então, é importante olhar para a narrativa dessa mãe em relação a esse pai e o ressentimento dessas mulheres também em relação ao trabalho, a possibilidade de trabalhar, de crescer e tudo mais. Quanto a economizar dinheiro, isso é muito pessoal, individual. Você e a sua relação com o dinheiro tem muito a ver com o seu pai. Uhum. Então, percebe? O que Sim. eu sinto de te dizer é: avalie se você pode ir para esse pai de maneira plena e aberta, ou se você tem que incluir esse pai de uma maneira meio secreta, porque talvez a sua mãe ou as mulheres da família não aprovam. Não Faz sentido aprovo para você? esse masculino rígido, né? Não há prova no sentido assim, o que que é esse pai, essa representação desse pai para essas mulheres? Esse pai profissional, que é essa Uhum. imagem que elas têm desse pai, desse masculino, que está em você, que você quer manifestar. Então, você me disse que seu pai é criativo, desculpa, me lembra as palavras que você usou. Eu falei, ele é carreirista, então ele tá num patamar muito alto, no direito. Então, ele é um cara carreirista, tem um status, tem uma posição. O que que as mulheres pensam dos carreiristas? Uhum. Sabe? O que a sua mãe Mas, pensa? ao mesmo tempo, é meio dual, eu sinto. Hum, Do álcool. Ao mesmo tempo existe uma admiração, mas existe um medo. Ih, falhou, não ouvi. Não sei se foi só Ou eu. existe um ressentimento? Foi à custa dessas mulheres que seu pai subiu no topo? Entendi. Tá? Porque isso fere aqui dentro de você. Uhum. Como se você não conseguisse ficar íntegra com o seu masculino e o seu feminino. Se um crescer, o outro vai se machucar. Percebe? É o atrito, não é um ou outro, entendo. Tá, Exatamente. perfeito. Primeiro reconcilie esses dois, tá? Com, Gente, desculpa. pode De que forma, falar. rapidinho, de que forma? Seria uma meditação, Ho'oponopono? É um processo, tá? Não é fácil. Primeiro é você observar, sacar, distinguir
essa narrativa da sua mãe, entender essa história, o que que aconteceu de verdade. Porque a partir do momento que você entende a carreira dele, se é ressentimento, se é medo, o que que ela sente, você consegue, isso é da minha mãe, isso não é meu. Percebe? Porque se Sim. você não saca a real história, o que que você faz? Você toma ela para você e você repete. Fica um triângulo, né? Aí você vira uma carreirista e ao mesmo tempo seu feminino vai lá e te derruba com ressentimento, entendeu? Uhum. Então é importante que você fazer a distinção da história, Muito obrigada. tá? Imagina. Gente, muito obrigada. Quem gostou do meu trabalho, Tati, muito, muito obrigada por tudo. Eu tenho o Instagram do Tanto Astral, tá? @Tanto Astral. Então, quem quiser seguir meu trabalho, saber mais do meu trabalho, tô lá. E eu agradeço muito fortemente, Tati, pela oportunidade. Espero de coração que tenha tocado o coração de vocês, que tenha trazido aí ferramenta para vocês trabalharem nos próximos tempos com a Tati, que eu acho o trabalho da Tati incrível, sou fã, né? E sei o quanto é difícil escolher por uma transição de carreira, então quero dizer para vocês que vocês estão acima da média, estão no risco, estão na vida. Então, já é um grande ganho estarem aqui, já é uma dedicação à vida, um amor à vida já registrado aqui, que vocês já têm. Então, isso é um meio caminho andado. Que todos vocês tenham muito sucesso e entendam muito bem o que é sucesso, para que vocês não precisem passar aí por vazios, noites escuras da alma, para poder encontrar essa bem-aventurança, essa graça de viver e de se dedicar à vida através do trabalho. Tá bom? Gratidão, Lu. Obrigada, foi Obrigada. muito bom. Eu adorei muito, absorvi muita coisa por aqui também. E que bom, gente. Fico feliz que todas tenham gostado também. Foi muito boa essa interação, todas tirando dúvida, né? Passando aí pelo processo. E é isso mesmo, a gente tem que aproveitar quando tem visões de fora, quando tem esse olhar de fora, para a gente conseguir absorver cada vez mais. E é isso. Também essa aula vai ficar gravada para quem quiser assistir depois, relembrar algum tópico ou rever, tá lá na nossa plataforma. De novo, Lu, obrigada mesmo, gratidão, foi muito, muito, muito bom, muito inspirador. E é isso, nos vemos, gente. Quarta-feira tem encontro de comunicação, não percam. E segunda que vem, às 8 horas da manhã, no horário normal, o alinhamento. Beijo!